Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Espero que tenha sido um bom almoço, oportunidade para conversar, fazer negócios, também visitar os espaços. Lembro que a sua interação é muito importante, bem-vinda. Vamos dar início aqui à segunda parte do Absolar Meet, edição Nordeste. Então, lembro mais uma vez que os banners aqui no espaço têm o QR Code, só você apontar o telefone, a câmera, e aí é direcionado para a página, pode preencher o formulário, enviar sua pergunta. Você que está de forma remota, em casa ou em outro lugar, é só clicar no botão que aparece embaixo aí do player do vídeo e as perguntas vão diretamente para o mediador da mesa. Para a gente dar início ao segundo painel do dia, eu chamo agora para subir ao palco o coordenador estadual da Absolar no Ceará, Jonas Becker. O superintendente para o Estado da Bahia do Banco do Nordeste, Diego Rocha Batista. A gerente-geral do Meu Financiamento Solar, Yasmin Jorge. Muito obrigada a todos. Podem se sentar. Vamos agora às mensagens dos nossos parceiros. A Eugin Solar apresenta ao mercado nacional toda a solução em produtos necessária para atender aos mais diversos tipos de projetos. Fabricamos e distribuímos painéis, inversores, estruturas e kits solares, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Todos os nossos produtos estão disponíveis através do e-commerce Eugin, televendas ou com nossos consultores especializados. A Eugin é a escolha ideal. Eugin, mais do que você imagina. A Rand Solar é especializada em equipamentos para a geração de energia solar fotovoltaica, com foco em clientes que atuam na linha de projetos, integração, venda, instalação e manutenção de sistemas on-grid e off-grid. A Rand Solar tem parceria com grandes fabricantes mundiais, além de opções de financiamento com os principais bancos do mercado. Tudo isso somado a uma equipe de profissionais completa e altamente qualificada, com a garantia de eficiência logística para atendimento em qualquer região do país. Acesse solar.randtech.com.br. Aos que estão retornando agora, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, vou passar agora a palavra para o coordenador estadual da Absolar no Ceará, Jonas Becker, mas antes deixa eu fazer uma breve apresentação. Jonas é formado em Engenharia de Produção pela Universidade de Fortaleza, CEO da empresa Eco Soluções em Energia, atua há 11 anos no mercado de energia renovável, destaca-se local e nacionalmente por suas importantes contribuições ao setor. É coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, no Ceará, diretor financeiro do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará. Por meio da Eco Soluções e Energia, já desenvolveu mais de 500 projetos que viabilizam a geração de energia solar para mais de 1.200 clientes. A Eco hoje conta com 200 megawatt-pico para todo o Brasil. Então, passo a palavra para Jonas, por favor. Boa tarde, pessoal.
Vamos voltar agora a um tema, né, que é mais... A gente afunila um pouco mais agora para falar de financiamento na energia solar fotovoltaica, mais focado aos projetos de menor porte, geração distribuída, mas vou tentar dar um pouco uma visão dos panoramas também de como é que funciona os projetos de financiamento, né, os projetos estruturados para projetos de mercado livre centralizada. Vamos em frente. Já ouviram falar bastante da AB Solar, vou me dar o direito de passar, é o local onde se discute o futuro presente da energia solar. A energia solar ela tem um ponto muito positivo, que as pessoas são muito a favor dela, muito voltado pela questão de ser independente. Eu faço muita analogia com o que aconteceu com os aplicativos de transporte, como Uber. Todo mundo ficou super à vontade quando surgiu outras oportunidades, outras opções, fora os táxis, né? Então, a energia solar ela também é uma opção ao mercado cativo. Então, quando a gente fala aqui que 92% dos brasileiros querem gerar sua própria energia, isso como é que eu posso dizer? Isso é até um manifesto de libertação, porque as pessoas querem poder economizar. Eu digo muito que a energia solar, quando o ser humano, seja ele na sua atividade econômica ou seja ele dentro da sua casa, quando a gente fala de redução de energia, a gente está ou abrindo mão de conforto na nossa casa. Lá em casa eu faço muito, né? Boto os meninos tudo para dormir num quarto só, né? Para ligar só um ar-condicionado, né? Estou abrindo mão de conforto, que eu estou dormindo com mais gente dentro do meu quarto. E na nossa empresa é relacionado à produção. Eu diminuí a produção, ou seja, sempre está relacionado a um conforto ou a um ajuste de produção. Então, com a geração distribuída, essa é uma opção. A vida é feita de opções e oportunidades, né? Então, a geração distribuída é uma oportunidade para que a gente mantenha o nosso conforto ou tenha uma produção mais barata e mais previsível. E a energia solar é um produto financeiro. Eu brinco que o sonho do mercado, e que cada vez mais isso está acontecendo, é tirar o dinheiro do bolso e botar no outro, no sentido de eu pago minha parcela de energia, todo mês eu pago ali, e agora estou pagando um financiamento. A cabeça das pessoas funciona muito na questão de sair do aluguel para a casa própria. Tá entendendo? A energia solar tem muito esse viés, principalmente quando a gente fala dos financiamentos. Então, assim, o financiamento é esse casamento, o mundo ideal é que a parcela seja igual ou menor à conta de luz daquele cliente, né? Agora, muito cuidado com o que é a conta de luz, né? Porque a energia solar ela só compensa uma determinada parte. Iluminação pública, taxa mínima, continuam, pelo amor de Deus. 85% dos brasileiros apoiam mais investimentos públicos em energia renovável. Fora São Paulo, a maioria dos estados é muito dependente do governo federal e dos governos estaduais, né? Então, assim, o poder público ele tem que fazer parte disso, não só como um investidor, mas também como um incentivador, através dos bancos de fomento. Nosso colega do BNB, com certeza, vai falar sobre isso. E o gargalo hoje no setor, até o Ronaldo, nosso presidente executivo, nosso presidente do conselho, comentou, hoje um grande gargalo do setor é o financiamento. As taxas estão muito altas. Agora, com a Selic subindo, as taxas estão bem mais altas, e isso sim é um gargalo de avanço do setor. Então, e isso passa por uma entidade chamada mercado e governo, né, que ninguém nunca consegue entender, mas que sim, com os juros menores, o mercado se expande bem mais rápido, que foi o que aconteceu no primeiro semestre, no final do semestre passado, de 2021, onde os juros estavam mais baixos. Hoje
taxas de juros aí acima de 1,6, 1,4, financiamento de energia solar. Isso para bancos privados. Para bancos como o BNB, é uma coisa linda, né? Que com certeza vocês vão ver aí. Por que as pessoas desejam energia solar? Eu falei, né? A questão da independência está muito focado nisso. E quando a gente fala de energia solar, pessoal, tem muita questão do longo prazo. O painel solar, por que os bancos ficam muito à vontade? Vixe, Maria, deu uma... Ficam muito à vontade em financiar usinas de energia solar, porque é um produto comprovadamente que não dá muito trabalho, que não dá manutenção, não tem pontos que gerem, muitos pontos que gerem satisfação ao cliente. Então, assim, ter uma usina de energia solar, só o painel tem garantia de 25 anos. E isso, pessoal, eu defendo muito com a lógica de que o painel solar ele foi inventado, as primeiras aplicações dele foi dentro d'água, foi nas plataformas, foi na guerra, então é um equipamento muito robusto. Claro que ao longo dos anos ele foi se tornando mais varejo, né, mais comercial, e foi diminuindo um pouco daquela robustez dele. Mas é um equipamento ainda muito robusto, é um equipamento estático. Então o seu desgaste é muito pequeno. Geralmente o que danifica um painel é a ação do homem, com um impacto, outra coisa. Então, isso é muito bom. Retorno de investimento entre 3 e 7 anos, garantias, valoriza o imóvel. Hoje, eu não sei quem gosta de ficar vendo anúncios de imóveis, mas hoje o cara bota no anúncio dele, da mesma forma que ele bota que tem piscina, ele bota que tem energia solar. Casa com piscina, 4 quartos, deck, energia solar. Então, assim, isso é um diferencial para as casas. E é um retorno de investimento bastante rápido. A questão do Estado, né, relacionada ao crescimento da energia solar. Quando a gente fala da Bahia, do Nordeste e do Norte de Minas, a gente tem muito apoio do BNB, principalmente para os projetos estruturados. Eu sei que o BNB hoje atua nos projetos de pessoa física, tem cada vez mais abrangendo o seu leque, mas hoje os projetos estruturados são muito relacionados aos bancos de fomento. Então, assim, os governos precisam incentivar esses players para que cada vez mais os investidores procurem mais esses estados, porque é aquele famoso bala de canhão, né? Como a Denise, diretora do Estado, comentou, a Bahia não é um grande player de geração distribuída, mas de geração centralizada, a Bahia é o maior. Então, isso é um tiro de canhão, né? São projetos de bilhões de reais. E isso, geralmente, ocorre com base na legislação favorável, a relação com os bancos de fomento e tudo isso. Aqui são alguns bancos, hoje, que atuam no desenvolvimento, né, nesses financiamentos públicos. O Banco do Brasil hoje, pessoal, no aplicativo dele hoje, eu falo que é um banco público, é mais difícil a gente ver certas aberturas assim tão grandes, tão comerciais, como hoje no aplicativo do Banco do Brasil tem uma aba lá, seu financiamento renovável, né, de energia renovável. Só para você ver como um banco público, que geralmente é conservador, já está tão inserido como nos bens mais comuns, como carro, moto, apartamento. BNDES, BNB, o FNO lá no Banco Amazônia, o Pronaf, o Nordeste, principalmente a região depois do Pernambuco, ali Petrolina, é muito forte no agronegócio, né? Então, assim, diferente na minha região do Ceará, que o agronegócio não é tão desenvolvido, mas aqui nessa região no Nordeste, é uma excelente oportunidade para os integradores, para as empresas de energia solar, ainda mais agora que a energia rural está cada vez aumentando mais. Hoje a energia rural está o preço da baixa tensão de 2, 3 anos atrás. Então, assim, está ficando de pé vender projetos dentro do mundo do agronegócio.
Algumas aplicações. A energia solar é um produto extremamente moldável. Eu estava até comentando mais cedo, é uma constatação triste, mas é verdade, mas durante a guerra da Síria, não que a guerra tenha acabado, mas diminuiu, um dos países que mais consumiram painel solar foi a Síria, porque com o advento da destruição das linhas de distribuição, o painel solar com a bateria é o que estava alimentando as residências, os negócios. No momento triste de guerra, mas o painel solar estava lá. Então, assim, a aplicação do painel solar é muito abrangente. Pivôs para irrigação, cobertas. Então, assim, quando você pensa em atividade econômica que consome energia, acho que toda atividade que consome energia, a aplicação de energia solar pode ser viabilizada se tiver com ela um financiamento que case. A AB Solar, ela entende essa responsabilidade do financiamento na nossa cadeia, e dentro do site da AB Solar tem um hub específicos de financiamento. Lá, quem quiser pode encontrar as propostas, os bancos de fomento, fazer simulações de financiamento. A AB Solar está sempre entendendo como é que pode ajudar o setor a cada vez mais se desenvolver e que passa dentro dessa figura do financiamento. É isso. A gente vai ter um debate e vamos escutar a palestra dos colegas. E muito obrigado. Obrigada, Jonas. Passar a palavra agora para o superintendente para o Estado da Bahia do Banco do Nordeste, Diego Rocha Batista. Diego é graduado em Economia pela UFBA, tem MBA em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Liderança e Gestão Organizacional, é membro titular do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia, ingressou nos quadros do Banco do Nordeste em 2006, acumulando experiência como gerente de negócios da carteira empresarial e gerente geral nas agências de Serrinha, Santo Antônio de Jesus e Lauro de Freitas, unidades do Banco do Nordeste aqui no estado da Bahia. Então, com a palavra, Diego, por favor. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Dizer que é uma honra falar ante plateia tão qualificada, que representa aqui, cada um dentro de suas atribuições, talvez aquela cadeia de valor que nos últimos anos mais cresce. E que potencial de crescimento ainda há a ser explorado, né? Gostaria de agradecer ao presidente Ronaldo, em nome dele, a todo o corpo diretor da AB Solar e os seus colaboradores. Dizer que o Banco do Nordeste, enquanto instituição pública, federal, e que tem em sua missão o desenvolvimento, vê nesta cadeia de valor grandes parceiros, e parceiros para a nossa missão de desenvolver a nossa região Nordeste. Aqui uma breve apresentação do que é o Banco do Nordeste e, mais especificamente, ao produto de crédito que, lá em 2016, iniciada a construção em 2014, mais fortemente em 2015, com a participação ativa da AB Solar, denominamos FNE Sol. Por favor. Banco do Nordeste é uma instituição financeira múltipla, uma sociedade de economia mista, de capital aberto, e que no último dia 19 deste mês de julho completou 70 anos de história. Maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, maior programa de microcrédito produtivo orientado do Brasil, o nosso Cred Amigo,
Administra o Fundo Constitucional do Nordeste, essa que eu diria ser um tesouro da nossa região Nordeste. Lá no artigo 159 da Constituição está assegurado à região Nordeste que 1,8% da arrecadação de 2 tributos federais formarão o Fundo Constitucional e que deve ser aplicado exclusivamente na nossa região em prol do nosso desenvolvimento. A gente está falando aqui somente com o Fundo FNE de algo em torno de 30 bilhões de reais a preço de custo injetado na nossa economia anualmente. Primeiro banco público a criar um hub de inovação para a realidade da nossa região Nordeste, lá em 2016, quando o banco, na vanguarda, lançou esse produto, o FNE Sol, falar em energia solar nessa nossa região era algo muito inovador e que a gente costumava ver na prática, nas revistas ou em matérias, nos mais diversos meios de comunicação. Hoje, graças ao trabalho de cada um de vocês e de todas as entidades que representam, e do setor produtivo, acima de tudo, né, dos consumidores também, que compram a ideia, entendem a viabilidade do investimento, isso se tornou uma grande realidade, não mais algo que a gente vê somente na TV ou nas revistas, enfim. O Banco do Nordeste também talvez seja a instituição que mais conhece, que mais estuda a realidade dessa nossa região Nordeste. E, para tanto, com mais de 50 anos, nós temos lá, em nossa governança, em nossa estrutura, o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, o ETENE, que participou ativamente e enxergou nesse potencial de irradiação solar que nós só verificávamos enquanto força destrutiva, né? Haja vista a realidade do nosso semiárido, as secas, enxergou nessa irradiação solar o potencial de geração de emprego, de geração de renda, potencial de sustentabilidade ambiental. Lia hoje pela manhã o Valor Econômico, matéria que dizia que essa cadeia de valor na região Nordeste, e somente na região Nordeste, tende a gerar aproximadamente 2 milhões de empregos. É muita gente empregada, é muita família sendo beneficiada, é muitas vidas sendo transformadas. E isso tem tudo a ver com a missão da nossa instituição. O Banco do Nordeste, hoje, se faz presente em todos os municípios da nossa área de atuação, e com apenas 292 agências, e essas 292 agências representam apenas 9% de toda a rede bancária, nós somos responsáveis por aproximadamente 60% de todo o financiamento de longo prazo da nossa região, com apenas 9% da rede de agências. Um pouco mais quando se fala para o setor industrial e comercial, e em torno de 53% quando se fala para o setor rural e agroindustrial. O que o Banco do Nordeste tem em seu portfólio de produtos e serviços? Eu diria que é absolutamente tudo que as outras instituições financeiras têm, mas o nosso foco é o desenvolvimento. O nosso foco é o setor produtivo, desde um microempreendedor individual, aquele que aqui na praça está com uma bicicleta vendendo um lanche, ou que tem uma barranquinha vendendo doce, que o nosso Crédito Amigo, que aplicou somente em 2021 12,7 bilhões em nossa região, distribuída em 4,3 milhões de operações. Vejam, essa conta representa um ticket médio de aproximadamente R$ 2.900 por empréstimo. E a gente está falando de empréstimo para aqueles empreendedores que sequer constituem público-alvo do sistema financeiro nacional. E o Banco do Nordeste vai até essas pessoas, dá crédito produtivo e orientado. Acreditem, as taxas de inadimplência giram em torno de 3% ao ano. Ou seja, as pessoas tomam, as pessoas pagam,
e as pessoas tomam novamente, pagam e cresce. E aquele que era empreendedor informal se formaliza através do meio, o banco continua apoiando, vira uma microempresa e o banco continua apoiando. Isso é desenvolvimento. Mas nós temos em nosso portfólio todos os produtos e serviços que as outras instituições financeiras têm. Financiamos desde a empresa em implantação até os grandes projetos de infraestrutura da nossa região. Chegando ao foco e à pauta desse grande evento, lá em 2016 o banco lança a linha de crédito FNE-SOL, em condições, até hoje, extremamente diferenciadas. Eu arriscaria dizer, e sem medo de errar, as melhores condições do mercado. O que esse produto de crédito financia? Nós financiamos a implantação dos projetos de micro e mini geração de energia distribuída por fontes renováveis. Aqui, em especial, energia solar, destinados ao alto consumo, seja ele, inclusive remoto, pessoa física, jurídica e também o produtor rural. Financiamos também as empresas que investem nesse segmento e que tenham em seu objeto social a finalidade de locação de equipamentos. E financiamos também os grandes projetos de infraestrutura, voltado para a geração de energia, inclusive a base solar, seja para o mercado regulado, seja para o mercado livre. Limites de financiamento para a pessoa física de até R$100 mil. Nos casos das pessoas jurídicas, o Banco do Nordeste financia de acordo com a demanda do cliente. Ou seja, não há um teto em termos de valor do projeto a ser financiado. Propostas de até R$300 mil para as pessoas jurídicas e para os produtores rurais, os próprios equipamentos podem ser a garantia da operação, aí restrito ao inversor e aos módulos. Estrutura do orçamento, o que basicamente entra no orçamento objeto do financiamento? Painéis, inversores, as estruturas de fixação e os serviços de instalação. Prazos para as pessoas físicas até 8 anos, já incluindo 6 meses de carência para poder pagar. Para as pessoas jurídicas e produtores rurais, até 12 anos, já incluídos até 6 meses de carência. A carência aí é o tempo necessário para que o sistema seja instalado e entre em operação, seja ativado na rede da concessionária. Os prazos, eles são determinados a partir de uma premissa que, desde a concepção do produto FNE-SOL, o banco tem, e que foi reforçada anteriormente pelo nosso colega, inclusive do Ceará, onde fica a sede da nossa instituição, de que não faz sentido, por mais atrativo que seja um investimento, nós buscarmos junto ao empreendedor que não tem como business energia solar, convencê-lo de que vale a pena retirar dinheiro do fluxo de caixa da empresa para investir num sistema fotovoltaico. Então, a premissa que o banco, desde a concepção do produto, lançou foi: o valor das parcelas do financiamento, elas têm que ser equivalentes ao valor que o cliente já tem como despesa na sua planilha de custos e paga à concessionária de energia. Algo em torno de 80%
será o valor da parcela do valor previsto de redução na sua fatura de energia, de modo que haverá apenas um redirecionamento de uma despesa, essencialmente despesa, com a concessionária de energia, para um investimento, que será custeado ao longo de determinado tempo. E, uma vez quitado o financiamento, como diz no popular, só alegria, né? O Banco do Nordeste, ele aceita todos os tipos de garantia, né, em particular os dos equipamentos até financiamentos de R$300 mil. Hipoteca, operações, inclusive, podem ser contratadas somente com aval até o valor de R$100 mil. E nós temos também como diferencial as menores taxas de juros do país. Estão elas aí na posição de hoje. Uma mudança relevante em relação às taxas de juros aconteceu a partir da Resolução 4789 do Conselho Monetário Nacional, agora em maio, que permitiu aos nossos clientes que, desde 2018, contratavam as linhas de crédito com o Fundo Constitucional do Nordeste, sempre com taxas pós-fixadas. Desde maio, eles podem optar entre as taxas pós-fixadas e as taxas pré-fixadas. Isso foi uma demanda dos nossos clientes, o banco, sempre com a escuta ativa, ele convocou o nosso controlador, fomos ouvidos, e hoje o nosso cliente pode contratar os seus financiamentos com a taxa de juros pré-fixada. Na posição de hoje, a partir de 7,53% ao ano, isso dá algo em torno de 0,62, 0,63 ao mês, e mais, isenção de 100% de IOF. Não incide imposto sobre operações financeiras sobre essa linha de crédito. No ano de 2021, apenas com o produto FNE Sol, tirando aí as operações de infraestrutura voltada para o setor de energia, que são aquelas grandes usinas, né, voltados para o mercado livre e regulado, nós financiamos 405 milhões em sistemas fotovoltaicos, distribuídos aí em 5.171 operações. No ano de 2022, até a posição do primeiro semestre, junho, nós já financiamos 250 milhões, distribuídos em 2.816 operações. E, fatalmente, com a parceria de vocês, e a partir desse evento, queremos e podemos fazer muito mais. Aqui só dizendo que o Banco do Nordeste também é digital, nosso Internet Bank, diversos produtos e serviços são ofertados, e os nossos diversos canais de atendimento. No estado da Bahia, onde estamos nesse momento, somos 59 agências, e nós atendemos todos os 417 municípios do estado. Muito obrigado. Obrigada, Diego. Passar agora a palavra para a gerente-geral do Meu Financiamento Solar, Yasmin Jorge. Yasmin é uma gestora com mais de 10 anos de experiência, com passagem por grandes instituições financeiras. É formada em Direito, tem especialização em Gestão Comercial pela Fundação Dom Cabral. E o Meu Financiamento Solar é a empresa anfitriã do Absolar Meeting Nordeste. Com a palavra, então, Yasmin. Boa tarde. Obrigada, pessoal da Absolar. Obrigada aos meus colegas. Para quem não conhece... falta só um... Obrigada. Para quem não conhece, eu vou falar do Meu Financiamento Solar. Vou trazer um pouquinho para vocês aqui o mais do mesmo de potencial de região, né? A gente está numa região que tem muito potencial. E reforçar
por que o financiamento é tão importante nesse nosso segmento e o quanto ele ajuda a acelerar o setor. Então, para quem não conhece o Meu Financiamento Solar, a gente é uma fintech do Banco BV. A gente disponibiliza uma plataforma de modo que, através dela, você, integrador, pode fazer a simulação de financiamento e apresentar aí as nossas condições para o cliente. Tá? A nossa modalidade de financiamento é CDC, que é o crédito direto ao consumidor. A gente faz tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Tá? Então, a gente tem pessoa física no valor de até R$500 mil e pessoa jurídica até 3 milhões. Então, qualquer projeto dentro desse valor, se você ainda não conhece o Meu Financiamento Solar, eu fazendo jabá aqui, entra no site, baixa o app e começa a trabalhar com a gente. Eu vou explicar um pouco mais tarde, depois aqui a gente bate um papo de como é que funciona, mas vou falar um pouquinho para vocês de mercado. Tá? Falando de energia na região, hoje a região Nordeste atende uma população de 56 milhões, com 23 milhões de unidade consumidora. Quando a gente olha as tarifas caras da região, a gente tem, no primeiro lugar do ranking, a Equatorial, Alagoas, né, com a maior tarifa aí. Segunda, a Neoenergia da Bahia, terceira, Enel. E quarta e quinta, Neoenergia de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ou seja, é uma região grande, com tarifas altas aqui. E quando a gente olha numa linha do tempo esses aumentos, esse é um gráfico, ele não é tão atual, porque é o último que tem do Ministério de Minas e Energia, mas é bacana da gente olhar essa... Bacana não é para o nosso bolso, né? Mas da gente ter essa visão ampla aí do aumento. E quando a gente olha nos últimos 5 anos, né, o aumento que a gente tem, a gente está falando que lá em 2005 a gente tinha uma média de R$300 na conta de luz do consumidor, e em 2019 ainda, desatualizado, mas a gente já tinha aí mais que R$500 de ticket médio aí de conta de luz. Tá? Então, nos últimos 5 anos, a gente teve cerca de 78% de aumento na conta. Né? Isso falando só de tarifa, quando a gente coloca bandeiras aí, a gente já teve 77,2 bilhões já pago pelos consumidores cativos desde que o sistema de bandeiras foi criado em 2015. Né? Isso por diversos fatores, né, gente? É um pouco que a gente vê sempre o porquê que aumenta tanto a conta de luz, né? A falta de chuva, explosão de encargos, dólar, tudo isso contribui para que esse aumento aconteça. Isso faz com que, obviamente, as pessoas queiram fugir desses aumentos e acabem aderindo aí à energia solar. Tá? E falando do mercado de energia solar, geração distribuída, bom, Nordeste, 20% do mercado total de geração distribuída, sendo a segunda maior região do país com conexões em 2021 e 250 mil consumidores beneficiados. Lembrem, primeiro slide, 23 milhões de unidades consumidoras para energia. Quando a gente fala de energia solar, 250 mil consumidores beneficiados, ou seja, 1% praticamente do que a gente pode explorar aí na região. Né? A gente ainda tem... O mato está alto, e que bom que a gente está aqui agora. Né? E como que a gente vai crescer e acelerar isso, e explorar todo esse mercado que a gente ainda tem para explorar. Tá? Aqui eu trouxe um pouco da distribuição, de como que está isso distribuído na região Nordeste. A gente tem a Bahia em primeiro lugar aqui, em segundo lugar o Ceará, depois Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Norte. E como que isso reflete dentro do Meu Financiamento Solar? Trouxe um dado nosso para curiosidade aqui. O Nordeste representa 38% do volume total de propostas dentro do Meu Financiamento Solar. Eu queria dizer que vocês fizeram muita falta no São João. Onde é que vocês estavam no dia de São João, que a gente sentiu a falta de vocês? Tá? Então, 38% a gente tem o Nordeste. Em segundo lugar, a gente tem aí, o Sudeste, com 23%. Depois, a gente tem aqui Norte, com 18%, Centro-Oeste, com 16%, e o Sul, com 5%. Tá? Então, vocês estão bombando aí lá no Meu Financiamento Solar, nossos parceiros fortes. Então, quem está fora desses 38%, já baixa o app e entra no site. Hein?
Então, a gente cresce 260% de um ano comparado com o outro, a região. E como que é a distribuição, né, de instaladores na região? Bahia liderando o ranking com 25% dos instaladores. Quero saber onde é que está o pessoal de Sergipe, Alagoas, Paraíba. Cadê esse pessoal que não conhece a gente ainda? Vamos melhorar esse percentual, aumentar a nossa marca dentro dessas regiões que também fazem parte dessa maior região aqui com muita representatividade de geração distribuída, tá? E por que cresce tanto, né, gente? A gente falou de mercado de energia, a gente falou sobre o potencial que a gente ainda tem para explorar. E por que o financiamento é um forte aliado, né? O financiamento, quando a gente pega lá no início de 2015, a gente não tinha opção, o consumidor ele não tinha opção, ele não tinha linhas de crédito, né, para poder financiar. Então, daí começou a ideia de que energia solar custa caro, né? Então, como que eu quero instalar, ou eu instalo com recursos próprios, ou eu não tenho linhas de crédito no mercado que possam me atender. Então, o financiamento ele é um forte aliado porque ele ajuda a acelerar isso, né? O fato da gente viabilizar, da gente disponibilizar crédito para o consumidor final viabiliza o nosso negócio, né? Faz a geração distribuída acontecer. E aqui eu trouxe até alguns recortes que reforçam isso, né? Do quanto o financiamento democratiza a energia solar, o quanto, já desde o início de 2022, a gente vem olhando para o investimento que a gente quer fazer no setor, para o quanto que vai gerar de empregos, de investimento, né? E o quanto as financeiras vão ter que disponibilizar desse crédito para cada vez mais conseguir dar vazão à demanda que a gente está gerando. Tá? Bom, e aí, reforçando isso que eu disse, em 2021, a gente já teve aí 16,2 bilhões e de toda a venda do meu financiamento, quem dera, mas do financiamento não todo, 57% dessas vendas são oriundas de financiamento. Então, se você faz menos que isso, cara, acho que a gente está perdendo uma baita oportunidade. O financiamento no mercado é um forte aliado para o teu negócio. Disponibilizar o crédito para o consumidor final é o que vai fazer ele tomar a decisão de instalar a energia solar. E por que a gente busca energia solar? Né? Um pouco do que até o Jonas colocou no primeiro slide, né? A valorização do imóvel, o quanto que o cliente acaba buscando e acionando vocês. O primeiro ponto é a economia. Então, trocar realmente a conta de luz pela conta do financiamento, não ser mais refém desses aumentos tarifários de bandeira. Então, isso é o que impulsiona, é o primeiro fator que impulsiona essa autonomia de gerar sua própria energia. A previsibilidade de gastos. Então, quando a gente fala, poxa, eu vou trocar minha conta de luz para uma conta de financiamento e poder não sofrer aumentos tarifários com o passar do tempo, é ótimo. Você consegue ter uma previsão de tudo que você vai investir, né, e o gasto que vai ter. E, óbvio, por último, não menos importante, aliás, eu diria o mais importante, é a energia limpa. E na hora de fechar um financiamento, que vocês mais se deparam aí com as argumentações, as objeções do cliente, né? Quando o cliente vai olhar para custo-benefício, o primeiro item que ele fala, que eu vou tentar desmistificar um pouco aqui para vocês, é a questão da taxa. Né? A taxa, óbvio que na linha de frente da negociação, o cliente vai perguntar, o cliente vai querer saber, mas mais importante que isso é a troca da conta. Então, poxa, a gente sempre dá a dica de estender prazos máximos para caber no bolso do cliente, para que ele fale, poxa, beleza, acho que faz sentido eu trocar a conta de luz pela conta do financiamento e vai deixar ele feliz, independente da taxa ali apresentada. Mas tem uma questão muito importante, que é a economia do país. Quando a gente tem Selic batendo 13%, quando a gente tem 80% das famílias brasileiras endividadas, tudo isso acaba contribuindo para que os bancos coloquem uma taxa maior ou menor, enfim, a economia acaba contribuindo para que isso aconteça. Isso a gente não tem muito como fugir. O cliente ele sofre aumento da taxa no financiamento, mas ele também sofre o aumento de uma série de outras coisas. Nós sofremos, né? Condição. Então, quanto tempo eu tenho para pagar? Né? Como que eu posso pagar esse financiamento? É o que o cliente sempre busca também. Então, buscar financeiras que tragam essa condição a longo prazo também é importante. Atendimento.
atendimento, quem não gosta de atendimento, né? Se a gente for num local que a gente é mal atendido, a gente sai de lá, nunca mais volta, ainda sai falando mal e fala para ninguém ir, não é isso? Então, onde quer que a gente vá, e independente do setor, o atendimento faz toda a diferença. Então, quando você tem um banco parceiro, que tem alguém ali para cuidar do teu processo, para te atender, para dizer por que aquela proposta foi aprovada ou não foi, quando que libera aquele crédito, é óbvio que você vai voltar. Porque, no pior cenário, você sabe que você tem alguém para contar, um comercial ali que vai buscar, vai batalhar pela proposta, pelo seu cliente. Tá? O serviço ofertado, então, quando a gente fala para o cliente, né, as condições de pagamento, onde ele pode acessar, pegar uma segunda via de um boleto, as informações que ele pode ter, o pós-venda que ele pode ter, tudo isso faz a diferença para o cliente e para vocês também, porque quanto menos trabalho e operacional vocês tiverem no dia a dia, melhor. Vocês têm mais tempo para buscar aí, mais cliente, mais negócio e avançar cada vez mais energia solar aí na região. E a burocracia, né, gente? Ninguém gosta de burocracia. Pedir um monte de documentação, levar meses de negociação, tudo isso inviabiliza, é ruim, você perde até o timing ali da venda, né? Eu brinco muito, eu falo muito para o time que a gente... Energia solar é maravilhoso, mas diferente de outros produtos, o cliente não... Ninguém fala, ai, que maravilha, amanhã vão subir no meu telhado para instalar energia solar. Eles veem isso depois, né? Na hora, eles ficam ainda pensando, é um processo que ele vai matutando ali, maturando a ideia, olhando o custo-benefício, olhando o banco, falando com vocês, tira dúvida toda hora. Então, é um processo de conquista, né? Não é uma venda de um produto de prateleira. Então, quanto menos burocracia tiver, quanto mais claro tiver no momento da negociação, é o que vai fazer ele bater o martelo e fechar negócio. Beleza? Bom, aqui eu trouxe para vocês... Trouxe, mas não está indo, né? Foi. Eu fiz uma simulação no nosso site bem realista, eu queria mostrar para vocês. Então, assim, ó, você tem um cliente que tem uma parcela de R$700, tá, na conta de luz. Uma parcela não, uma conta de luz de R$700. E aí ele vai ter aí um preço médio instalado de R$ 35.968, tá, com uma potência de 6,8 kWp, com 20 painéis aí de 340 watts, com uma área mínima necessária de 54 metros quadrados, enfim, tudo que vocês já sabem. Como que vai funcionar isso aqui na linha do tempo? Então, o cliente que ele não opta, ele não vai querer um financiamento, não vai querer instalar energia solar, considerando o aumento médio anual aí de 20%, ele está pagando R$700 da conta de luz. E aí, em 7 anos, que é o prazo máximo lá, por exemplo, eu usei o exemplo do meu financiamento solar, em 7 anos, ele sai de 700 para R$ 2.090 na conta de luz dele. Se a gente falar, se esse cliente fechar um financiamento, ele sai R$ 952. Poxa, Yasmin, mas ele não está trocando. Não está por conta do cenário atual, um exemplo real, tá, gente? Então, óbvio, a gente tem, como eu disse, a questão de taxa. Uma série de fatores contribuem para que a gente tenha taxa momentaneamente um pouquinho maior ou menor, tá? Mas ele começa aí R$ 952. Então, ali no 4º ano, ele paga o equipamento, ele paga o projeto, já entra o payback aí, e ele já começa a acumular lucro. Mas, vejam, ele passa 7 anos pagando o mesmo valor. Então, no primeiro ano, a gente está falando que é 700 contra 952. No segundo ano, a gente está falando que é 840 contra 952. Opa, já está um pouco mais próximo. No terceiro ano, já vale muito mais a pena. E ele tem essa previsibilidade do custo. Lembra que eu falei para vocês? Na linha do tempo, vale mais a pena, porque ele sabe exatamente quanto ele vai gastar do início ao fim do contrato. Então, olha, no acumulado em 7 anos, a gente está falando que, sem energia solar, ele teria gasto R$ 108.500. R$ 108.500 contra R$ 80.000. Então, quando a gente tem dúvida sobre a economia, vale a pena? Será? Acho que esse slide deixa bem claro o quanto vale a pena. E aí, quando a gente olha na linha do tempo, isso vale mais a pena ainda, porque em 7 anos o cliente economiza mais de R$ 28 mil. Tá? E em 15 anos, são mais de 500 mil. Então, gente, o cliente não tem essa visão. E ter parceiros que consigam levar isso para o cliente de vocês é imprescindível.
Os bancos que conseguem falar essa linguagem do cliente, conseguem levar para ele o quanto é vantagem, o quanto ele economiza, consegue quebrar essa objeção, explicar para o cliente, fazer a conta com ele, faz toda a diferença na hora de fechar a negociação de vocês. Legal? Então, acho que é isso. Eu vou estar aqui, estou aqui. Quem tiver dúvida sobre o meu financiamento solar, sobre como a gente trabalha, sobre o nosso modelo de negócio, eu me coloco à disposição. E estou aqui também para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Yasmin. Convidamos também para participar do evento o engenheiro da área de energia do BNDES, Maurício Maciel. Infelizmente, ele não pôde estar presente conosco hoje, mas mandou um vídeo. Maurício tem mestrado em administração e graduação em engenharia, ambos pela UFRJ. Atua no BNDES desde 2009 e atualmente é responsável pela análise e acompanhamento de operações de financiamento de projetos de geração de energia elétrica, em especial de fontes renováveis, solar e eólica. Então, vamos acompanhar o vídeo que o Maurício enviou para a gente. Bom dia a todos. O meu nome é Maurício Maciel, para quem ainda não me conhece. Sou engenheiro do BNDES e trabalho na área de energia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Absolar para participar desse evento. É uma satisfação enorme. Apesar de não estar aí presencialmente com vocês, eu fiz um vídeo curto com algumas informações importantes para o evento. O BNDES ele é um importante financiador de energias renováveis, né, no Brasil, e especialmente na região Nordeste. O banco ele já apoiou cerca de 18 GB de capacidade em renováveis. Alguns números aqui que eu trouxe, né? Isso representa 52 bilhões de reais em financiamento, que alavancaram um total de investimentos de 88 bilhões. E grande parte disso concentrado na região Nordeste. Nós sabemos que é onde ocorre fortemente a expansão em renováveis pelo potencial da região. Então, em torno de 15 GB, 80% desse total. Isso também se reflete nos números de financiamento foram realizados na região. Com relação à energia solar, especificamente, né, que é o foco aqui do nosso evento, o banco apoiou 3 projetos, né, mais recentes na região, um total aí de 569 megawatts, com 1,4 bilhões de reais em financiamento, né? Atualmente nós temos a linha de geração de energia do produto que a gente chama o BNDES Finem, né, para apoiar projetos de geração solar. Essa linha ela tem até 24 anos de prazo total, incluindo carência e amortização. O custo dela hoje, o custo do banco é a TLP, mais a remuneração básica do banco e também o spread de risco. Então, hoje a TLP está 5% ao ano, e aí a remuneração do BNDES vai depender do risco do projeto. Ele estaria ali, a maioria dos projetos, em torno de 1,8% a 2,8%. Né? Só que o projeto financiado pela linha do Finem, ele tem uma necessidade de financiamento mínimo de 40 milhões de reais a partir desse valor. Tá? O banco ele também tem outros instrumentos para projetos de porte menor. Então, o banco trabalha também com uma linha muito interessante, que é o Fundo Clima. O Fundo Clima ele permite apoio a partir de 10 milhões de reais, né? Ele é limitado a 50% do valor dos itens financiáveis, e hoje o Fundo Clima ele tem uma taxa fixa de 1% ao ano, mais o spread do banco e o spread do risco. Então, é uma taxa bem interessante. Ela tem uma restrição por grupo econômico de até 80 milhões de reais a cada 12 meses. O banco lançou um programa esse ano
em parceria com a Solfácil, que é uma fintech que tem atuação forte na região norte. Esse é um projeto piloto, é um primeiro programa que o banco faz, focado na região norte, e a ideia futuramente é expandir também para outras regiões do país. É interessante que com esse programa nós conseguimos alcançar o pequeno consumidor. A Solfácil foi a parceira nessa primeira versão, né, do programa. Ela tem o conhecimento da região, dos instaladores, dos provedores de serviço. Então, ela que é responsável pela avaliação do risco, pela aprovação do crédito, avaliar a viabilidade do sistema para o consumidor, né, e faz essa aprovação com os recursos do BNDES. Tá? Nessa primeira fase, a gente espera aí que sejam contratados até 1.600 sistemas fotovoltaicos. Tá? E o prazo desse programa do financiamento ele pode ir até 150 meses. E, por último, acho que é importante também mencionar uma iniciativa recente que o BNDES divulgou, que é o apoio ao hidrogênio verde, né? Sei que não é exatamente o foco do evento, mas a energia solar ela é uma das fontes potenciais para a produção do hidrogênio verde. Então, a gente vê uma discussão crescente, muitos players interessados na fabricação de hidrogênio verde. É uma coisa que a gente acha que vai deslanchar aí ao longo da década. E nesse primeiro programa também que o banco está anunciando, ele permite um blend de financiamento do Fundo Clima com a nossa linha tradicional do FINEM. Então, a gente estima aí que para um projeto de, por exemplo, 300 milhões de reais, utilizando esse limite de 80 milhões por grupo econômico, teria um funding bem competitivo. A gente teria uma taxa de juros final que seria equivalente ao que a gente chama aqui de TLP careca, que seria TLP sem o spread. Bom, com isso aqui encerro a minha participação. Agradeço a todos e vou deixar aqui o meu e-mail com os organizadores do evento. Fico à disposição para responder dúvidas, comentários e maiores esclarecimentos. Muito obrigado, boa tarde, bom evento a todos. Obrigada, Maurício Maciel, que infelizmente não pôde estar presente, mas mandou o vídeo. Eu não vi ali se apareceu o e-mail dele. Eu acho que não, né? Mas eu vou ver se eu pego com o pessoal e passo aqui depois, porque incentivo ao crédito, ao financiamento, não falta, que a gente já viu aqui, né? Bom, vamos dar sequência e dar início ao nosso debate. Convido o coordenador estadual da Absolar no Ceará, Jonas Becker, para mediar a mesa. Lembrando que as perguntas que vocês já fizeram já estão com ele, mas ainda dá tempo de fazer. Quem quiser, é só acessar o QR Code, está aqui no auditório. Para quem está remoto, em casa, na página do evento, tem um botão embaixo do player do vídeo. Então, mandem suas perguntas, que ainda tem tempo. Bom debate a todos. Liberou? Ótimo. Eu vou fazer... Eu já estou com algumas perguntas aqui da plateia, mas eu queria, pensando agora como integrador, eu queria fazer uma pergunta para o Diego. Diego, o BNB ele tem como assim, a sua identidade, o desenvolvimento, né, da sociedade. E, pelo que eu peguei na sua apresentação, o BNB financiou 6 mil projetos hoje até o total, ou foi só em 2021? Em 2021. E só no Ceará, por exemplo, nos últimos anos, nesse último semestre, teve aí um crescimento de 4 mil projetos de usinas de energia solar.
Como é que você vê dentro do banco a expansão do crédito dentro de uma forma que seja mais otimizada, menos burocratizada, principalmente quando a gente fala de pequenas empresas, médias empresas? Como é que o banco vê essa expansão para que ele seja mais participativo no setor? Perfeito. O atual presidente do banco, José Gomes da Costa, a quem tenho uma honra de suceder na Superintendência Estadual da Bahia, tem como principal bandeira a desburocratização do processo de crédito do banco. A burocracia, ela faz parte do que é público, e isso não é ruim. O que a gente não pode e não deve confundir é a burocracia com a fluidez necessária ao processo de crédito. Eu penso que é, sim, possível conciliar, tá? E o banco, no início do ano de 2022, fez uma mudança no produto de crédito FNE-SOL, que aponta para essa necessidade de desburocratizar o processo. Que mudança foi essa? Partindo da premissa de que a despesa ela já existe e que o proponente do crédito ele já arca com essa despesa, não cabe ao banco fazer análise de capacidade de pagamento. Isso é muito óbvio. O que é que o banco fez? Para as pessoas jurídicas, assim como já acontecia com as pessoas físicas, ele não mais carece de uma proposta de crédito com amparo em um limite previamente aprovado, limite esse que, obviamente, vai atestar a capacidade de pagamento do cliente. A tomada do crédito hoje ela é direta e independe de uma análise de crédito de capacidade de pagamento. Limitado, obviamente, ao dimensionamento do projeto que cubra o valor histórico de consumo de quem está pleiteando. O que eu quero dizer é o seguinte: se uma empresa ela tem, no histórico dos últimos 12 meses, que é a nossa principal referência, um consumo médio, em termos monetários, de R$10.000, o dimensionamento do projeto, para que entre dentro dessa sistemática, tem que atender uma demanda equivalente a um consumo, em termos monetários, de R$10.000. Porque o cliente já arca com essa despesa, portanto, não me devo debruçar sobre se ele é ou não capaz de pagar, porque ele já paga. Então, esse foi um avanço muito relevante, porque você diminui aí 50% do processo de crédito relacionado ao produto FNE-SOL pessoa física. Muito obrigado, Diego. Agora, eu queria fazer uma pergunta para Yasmin. Yasmin, o meu financiamento solar, quando o integrador emite a nota para o cliente final e o meu financiamento solar aprova o crédito, faz o pagamento para o integrador, o meu financiamento solar, na verdade, são duas perguntas. O meu financiamento solar, ele aliena os bens lá daquela nota fiscal e recebe como garantia os equipamentos, ou é um financiamento que o cliente não precisa colocar a garantia? Segunda opção. Hoje, o nosso modelo de negócio, a gente faz o pagamento apartado, né? Então, eu pago nota de serviço e nota de equipamento. Então, de serviço eu pago para o instalador, o equipamento vai para o distribuidor. E hoje a gente não pede nenhuma garantia e não faz alienação. E aí, Diego, voltando para você. O BNB hoje ele aceita como garantia até 300 mil o painel e o inversor. Existe a possibilidade, o banco está estudando, aumentar essa garantia, incluindo as estruturas, outros itens da usina, para que o cliente não precise estar complementando essa garantia?
Você se refere às estruturas de fixação. Isso. E os outros itens de instalação. Porque a usina é uma junção, né, de itens, né, que faz parte do painel, inversor. Não. Juridicamente, já há um posicionamento do banco, do jurídico do banco, de que não há essa possibilidade, porque a vida útil, a capacidade de, eventualmente, numa execução dessa garantia, você levar à praça estrutura de fixação, cabeamento, e, obviamente, não cabe aí na pergunta o serviço, né, porque não é algo tangível, há uma incompatibilidade entre o valor desses produtos na praça, numa eventual execução enquanto garantia, e também há uma incompatibilidade com a vida útil desses itens, com os prazos de financiamento que podem chegar a linha de crédito FNSOL, que são até 12 anos, entendeu? Então, por isso, enquanto garantia, ficamos restritos aí às placas e aos inversores. Lembrando só o seguinte, que para os financiamentos de até R$100 mil, não é exigido garantia real, tá? Aí é baseado na fidúcia, garantia fidejussória, aval ou fiança. Bacana, Diego. Uma pergunta aqui para os dois, mas vamos começar pela Yasmin. O Marconi da Sustare está perguntando como é que o integrador tem acesso à plataforma de simulação do financiamento, tanto do meu financiamento solar como do Banco do Nordeste. E o que precisa para conseguir o financiamento? Como é que o integrador se torna um parceiro dessas instituições? Essa é a pergunta aqui do Marconi da Sustare para os dois. Bom, para o meu financiamento solar, é importante, você tem a possibilidade tanto de baixar o app, Meu Financiamento Solar, ou acessar o site. Lá você vai colocar criar conta. Ao criar a conta, vai preencher com os dados da sua empresa. Meu time de cadastro vai te acionar com a documentação necessária. É necessário, no mínimo, 6 meses de CNPJ, razão social, documento, né, documentação da empresa. E a gente pede também os 3 ARTs assinadas e última conta de energia do cliente que você instalou, gerando o crédito já para se cadastrar junto ao banco. A partir daí, vocês ganham acesso da plataforma. Através da plataforma, vocês acompanham todos os status das propostas e tem um comercial dedicado para te atender, tratando cada proposta, cuidando de colher documentação. Então, toda essa parte burocrática, quem faz somos nós, tá? Para que você tenha mais tempo na rua, buscando cliente, tocando novos projetos, enquanto a gente está falando com o seu cliente, colhendo a documentação, ajudando ele a assinar o contrato e seguindo aí para a formalização desse contrato. Eu queria fazer uma pergunta também, antes do Diego falar da plataforma do banco, e também, Diego, por favor, incluir essa segunda parte. O integrador ele pode colocar nas suas plataformas digitais, na sua proposta, que ele é parceiro do meu financiamento solar, viu? Também complementar isso para ver, porque isso é um diferencial que o integrador leva para o cliente. Sim, ele pode colocar. Inclusive, eu até recomendo que, ao fazer o cadastro com a gente, ou se você já trabalha com a gente, fala com o teu comercial. A gente tem um time de marketing dedicado que pode até te ajudar aí a colocar o teu logo junto com o meu financiamento, a te ajudar com esse enxoval aí de financiamento, até nas suas plataformas, até na tua rede social. A gente tem um marketing que te apoia, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta... a primeira pergunta... O mercado tem espaço para todos. Para todos. E não dá para ser bom em tudo, né? O Banco do Nordeste, o processo de crédito também pode ser feito 100% digital, tá? Desde o cadastro até a solicitação de crédito através da PCE, que é a nossa plataforma de crédito especializado. Uma vez
feita a solicitação de crédito e o cadastro, o próprio cliente ele vai escolher uma das nossas 59 agências no estado da Bahia, aquela que é mais conveniente para o seu atendimento, e concluído o processo de cadastro, tanto o cliente quanto a agência recebe um comunicado, a agência, no caso, na caixa postal da unidade, dizendo que existe determinada demanda, seja ela de crédito, seja ela de cadastro. Como o cadastro, no momento do crédito, já estará concluído, ali todas as informações cadastrais do nosso cliente, inclusive contatos telefônicos, e-mails, WhatsApp, já estarão de posse das agências, que manterá contato com o cliente para seguir com o processo de financiamento. Processo esse, volto a dizer, dentro das condições já estabelecidas, não precisa de um limite de crédito pré-aprovado, pela lógica que nós já colocamos aqui. A tomada do financiamento ela é direta. Bacana, Diego. Uma outra pergunta, Diego, do Guilherme, da Eldin. Ele comenta que, recentemente, o Banco do Nordeste liberou uma grande linha de crédito destinada para o financiamento de energia solar, voltada para micro e pequenas empresas nordestinas. Quais os atrativos oferecidos pelo banco para micro e pequenas empresas que queiram financiar o sistema de energia solar? Complementando aqui o colega Guilherme, Diego, a carência dos 6 meses. Essa carência, sei que no produto FNE, se você me corrija se eu estiver desatualizado, a carência pode chegar até 4 anos, não é isso? Dentro da FNE. Dependendo da linha de crédito, até mais. Até mais, né? E isso dentro do FNE Sol, tem essa pergunta do Guilherme, mas também essa carência, ela pode ser aumentada do FNE Sol? Não. O produto FNE Sol, ele é dedicado, ele é entendido pelo banco, e na prática ele é isso, uma operação auto-amortizável. O que quer dizer isso? Eu tenho uma despesa e estou direcionando essa despesa para pagar um determinado investimento. Os 6 meses de carência é o tempo necessário para a formalização do negócio, a emissão do parecer de acesso, a instalação dos equipamentos e a ativação na concessionária. Momento em que o cliente deixará de arcar com aquela despesa e passará a pagar o financiamento. Em nenhum momento sofrendo um impacto, seja no seu orçamento familiar, nos casos dos imóveis residenciais, seja no fluxo de caixa, no caso dos empreendimentos produtivos. Por esse motivo, é que não há a necessidade, no entendimento no banco, de um período de carência maior, porque aí você estaria desvirtuando a finalidade do crédito à finalidade do negócio. Perfeito, Diego. E o meu financiamento solar dá carência, Yasmin? Bom, a nossa carência, como diz o Diego, a gente não tem como ganhar em tudo, né, Diego? A carência não é tão extensa, mas sim, temos carência até 120 dias. Então, a gente tem a opção de 30, 60, 90 ou 120 dias de carência. Isso é muito importante, porque quem é integrador sabe que o cliente pagar 2 contas, meu amigo, aí o cabo tem um inferno na terra, viu? Eu acabo pagar a conta de luz e o financiamento não queira estar na pele do cabo que vendeu para ele não e não instalou. Que aí ele vai ter uma dificuldade grande. Vamos aqui, pastor. O Juari da IBSOL, Diego, está perguntando, para pessoas físicas, o BNB utiliza avalista ou o sistema solar como garantia? Alternativamente, um dos dois. Pode ser tanto o avalista como os equipamentos como garantia. Exatamente. A gente desestimula, para o caso dos empreendimentos residenciais, o uso dos equipamentos como garantia. Por quê? Quando você aliena um bem, o Código Civil diz
que, para aquele ato jurídico ser perfeito, você precisa registrá-lo no cartório de títulos e documentos. E, obviamente, que esse registro implica em um custo adicional. Então, institucionalmente, a gente, para os casos de pessoa física, sempre preza pelo aval. Perfeito. Diego, só vou fazer a última pergunta para você, Yasmin, está chegando no nosso horário. Yasmin, a gente sabe que o financiamento é uma das justificativas do cliente final botar, principalmente o residencial, botar energia solar na sua casa. E agora, com essas taxas de juros aumentando, o dólar também teve aumento, como é que o meu financiamento solar, surgiu algum impacto, as vendas aumentaram, diminuíram, estagnou? Como é que está o avanço dos financiamentos no mercado aí, e a previsão de vocês até o final do ano? Boa. É óbvio que acho que a Selic e o cenário macroeconômico tem sido um grande desafio para os bancos. E quando a gente pega exemplo do meu financiamento, do BV, o fato da gente não ter alienação, não tem garantia, a gente tem que acompanhar esses movimentos. E, sim, tivemos um aumento das taxas de juros até para acompanhar o cenário econômico. Mas, mesmo tendo esse aumento, como o cliente ainda busca a troca da parcela, a gente segue numa crescente bem rápida e exponencial. Então, a nossa expectativa de fechar o ano ainda é bem otimista. A gente começou o ano com aquela coisa de corrida do ouro, vamos ter um volume muito grande. Quando a gente começa a acompanhar o cenário econômico, a gente ficou, sim, com receio de que isso pudesse ter algum impacto, mas a gente viu que não. A gente segue num ritmo bem acelerado a todo vapor lá. É muito boa essa visão para que nós, integradores, que faça parte do ecossistema da energia solar, mantenha esse otimismo de que os negócios estão acontecendo. E também, Diego, para finalizar, qual é a visão do BNB aí para esse segundo semestre que já começou? O volume de recurso que o banco quer financiar dentro da visão de pessoa física, a expansão dessa possibilidade de desburocratizar, em quanto tempo, já que a gente está falando que a 14.300 começa a valer aí na questão dos custos de distribuição a partir de janeiro de 2023, como é que o banco vai se inserir nesse segundo semestre, como é que está o otimismo dele, a visão do banco em relação a esse setor? A visão do banco ela é sempre muito positiva. O potencial de irradiação solar, eu diria não só de irradiação solar, é a pauta aqui, mas para energias renováveis de um modo geral, né? O hidrogênio verde está aí, como você bem colocou. A primeira planta de hidrogênio verde certamente será financiada pelo Banco do Nordeste. Maior financiador do setor de energia da área de atuação do banco, que é todo o Nordeste e o norte de Minas e do Espírito Santo. E não poderia ser diferente para o setor de energia solar, né? O Banco do Nordeste entende que precisa avançar na fluidez do processo de crédito, tem feito melhorias constantes neste processo, mas tem algo que não está relativo ao processo de crédito que eu acho que uma melhor comunicação facilita muito. É conhecer como funciona o produto de crédito do banco. Vocês que fazem parte da cadeia de valor do sistema fotovoltaico, da energia solar, precisam compreender como funciona o processo de crédito do banco e entender que, para ofertar recursos públicos com taxas de juros que são inferiores à metade das taxas médias praticadas no mercado, é preciso ter zelo com o recurso público. Não necessariamente isso precisa prejudicar a fluidez dos processos, mas tem algo que é legal
que precisa ser cumprido. Mas nada que uma melhor comunicação entre como funciona o produto FNE-Sol em particular e o anseio de vocês, fornecedores, e, acima de tudo, dos nossos clientes, né, que é o nosso objetivo comum, atender esses clientes, para que essa melhor fluidez no processo aconteça. Nós temos, sim, experiências ruins de clientes que dizem que demorou muito, mas também nós temos experiências muito positivas de clientes que foram atendidos em 1 semana, em 10 dias, porque a comunicação funcionou, porque ele tinha condições de atender essas questões que são legais e que, portanto, não são discricionárias à instituição Banco do Nordeste. Eu vou dar um exemplo, se você me permite. O Fundo Constitucional do Nordeste, veja, constitucional, está previsto na Constituição e é regido por lei. Ele diz que, enquanto banco de desenvolvimento, os menores têm taxas de juros menores. Isso é uma lógica inversa à de mercado, em que os maiores, numa mesa de negociação, sempre saem com as melhores condições. Só que, para isso, eu enquadrar o cliente como uma microempresa ou enquadrar uma pessoa física com uma renda que está estabelecida na legislação para ele ter uma taxa menor, eu preciso, por exemplo, de um documento que é fiscal, já que eu mexo com recurso público, eu não posso pegar um documento simplesmente assinado pelo contador que diz que ele fatura tanto. E, para o caso da pessoa física, eu preciso de um imposto de renda. Então, se um cliente que vai demandar energia solar no Banco do Nordeste para a residência, ele não tem a declaração de imposto de renda, do ponto de vista da legislação, eu não posso enquadrá-lo na fonte FNE para que ele tome o crédito. Se essas questões e tantas outras, que eu acho que não é de conhecimento de vocês, fique muito clara no momento da tratativa com o nosso cliente, eu acho que os processos vão fluir com a mesma naturalidade que fluem nos outros bancos. Até porque, assim como a nossa colega Yasmin, do meu financiamento, mostra que o processo dela é todo digital, a nossa plataforma, a faculdade do cliente, a escolha dele, o processo também pode ser todo digital. Então, eu penso que a questão da comunicação é fundamental. E, visando essa questão da comunicação, nós temos uma minuta de um acordo de parceria com a Associação Baiana de Energia Solar, para que nós possamos desmistificar o processo de crédito do banco. Este é um exercício diário do meu cotidiano. Tem muita coisa que se ouve, que se ouviu falar de uma outra pessoa, ou que vivenciou pontualmente numa situação do cliente, que não reflete a realidade da instituição. Afinal, nós, todos os anos, cumprimos 100% do nosso orçamento. Se essa dificuldade ela fosse preemente e decisiva, todos os anos esse dinheiro, que eu costumo dizer que é a joia do Banco do Nordeste, são 30 bi por ano. 30 bilhões injetados na mão de quem produz. Certamente ficaria no caixa do banco. E eu asseguro a vocês que não ficam nem um centavo. Nem um centavo. Então, convido a vocês, através das entidades representativas, através de uma melhor interlocução com as nossas 59 agências dentro do Estado, a entender melhor como funciona esse processo de crédito, para que nós possamos atender melhor os nossos clientes. Porque, se eu tenho a menor taxa, se eu tenho as melhores condições, eu tenho certeza que, se nós conseguirmos realizar a entrega no time do nosso cliente, nós temos um produto que é imbatível e que é melhor para cada um de vocês e, acima de tudo, é melhor para cada um dos nossos clientes. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Yasmin, você quer falar mais algum? Quer dar suas considerações finais agora?
Tem que ir, né? Tem que ir para o debate. Mas o meu produto... Não, só mais uma vez agradecer. É, claro que é. Como você bem disse, o mercado tem espaço para todos. Acho que o intuito aqui é reforçar o quanto a gente está num mercado maravilhoso. Daqui para frente é só para cima. Né? A gente tem muita oportunidade. É um mercado, o Nordeste é uma região, é uma mina isso aqui. É maravilhoso o quanto que a gente tem de potencial. É importante vocês verem o leque cada vez mais surgindo de parceiros que vocês vão adquirindo. Então, sejam as financeiras, sejam olhando para tecnologia, equipamento. Então, é um mercado que só cresce. É importante esse olhar. Que bom que vocês estão aqui, tendo a oportunidade de saber um pouco mais quais são os parceiros que vocês podem trabalhar para levar a melhor solução para o cliente de vocês. Tá? Eu me coloco à disposição, o meu financiamento solar coloca à disposição. Entrem no site, baixem o app e contem com a gente. Muito obrigada. Arrasta para cima, me segue. Pessoal, eu queria agradecer. Excelente debate, Diego e Yasmin, muito bom. Nosso parceiro BNDES, queria agradecer mais uma vez a AB Solar, todos os patrocinadores, Ronaldo, Rodrigo. E temos mais, a programação ainda continua. Agora a gente vai falar, vai ter um coffee break. Acho que vai falar. Obrigado, pessoal. Obrigada, Jonas, Diego e Yasmin. Que bom, né, a possibilidade de promover esse debate para ampliar as possibilidades, as oportunidades de parceria, né? E Diego falou que não tem como ganhar em tudo, mas tem como escolher a melhor opção e, a partir daí, conseguir ganhar mais, né? Pelo menos em alguma coisa. Não tem como ganhar tudo, mas alguma coisa e ganhar bem é isso daí, né? E as possibilidades estão aqui. Muito obrigada a todos que participaram dessa mesa, a você também que enviou perguntas. Vamos agora, então, para o coffee break. Na sequência, vamos retornar para o terceiro painel do dia, vai tratar sobre inovação e desenvolvimento tecnológico para a região Nordeste. Quem está aqui conosco, intervalo é bom para fazer negócios, então boas oportunidades de network, de ampliar parcerias. Para você que está acompanhando de forma remota, é só acessar o espaço virtual, porque também tem oportunidades. E não se esqueçam daquela musiquinha, quando tocar, a gente volta para a sala para continuar a programação da tarde.